Bom dia, meu nome é Letícia Machado de Moraes e eu vou fazer a apresentação do meu trabalho intitulado Abordagens Antirracistas para Caminhos Plurais na Dança. Então, primeiramente, entendendo que eu estou falando sobre dança e sendo a dança um conhecimento do corpo, né, na qual as experiências desse corpo são relatadas através do movimento, eu vou falar então sobre corpos, né, sobre movimento e logo vou falar também sobre cultura, sendo a dança uma linguagem artística e cultural. Bom, dessa forma, a dança ela é um local de identidade e expressividade, né? Ela é um local cultural e o objetivo desse trabalho é provocar indagações antirracistas nessa área do conhecimento. Para isso, uma das provocações que eu trago é: qual epistemologia do movimento costuma ser mais valorizada, privilegiada na dança, né? Então, uma das fortes referências que eu trago para entender esse corpo, para entender essa manifestação cultural, que no caso é a dança, né, essa linguagem, eu trago aqui Lélia Gonzalez falando sobre a mefricanidade, certo? Entendendo que a formação histórico-cultural do Brasil, ela não é exclusivamente europeia e branca, muito pelo contrário, né? Lélia Gonzalez considera como uma América africana. E daí, então, ela traz esse termo chamado amefricanidade. Dessa forma, Lélia Gonzalez, ela assume perspectivas decoloniais com esse termo, né? Assume perspectivas decoloniais sobre os corpos latino-americanos, sobre a história e a cultura desse povo. Um povo que possui, né, no seu registro histórico o colonialismo e a escravidão como matrizes da estruturação social. Infelizmente, não é mesmo? Bom, eu sinto que esse termo, ele acaba valorizando epistemologias não hegemônicas, certo? Porque traz à tona outros referenciais, né? Os referenciais não hegemônicos em relação ao povo latino-americano, em relação ao povo brasileiro, em relação a esses corpos, a esses movimentos. Bom, e essas inquietações que esse termo desperta, elas são necessárias, né? Afinal, a colonialidade ela atua na sociedade atual, mantendo a lógica de relações coloniais entre saberes e modos de vida. Então, o objetivo, né, continua sendo quais outras epistemologias a gente consegue abarcar, valorizar, né? Como que a gente consegue escapar da colonialidade, ou romper com ela, ou identificá-la e transformá-la, não é mesmo? Na nossa vida. Então é isso. No Brasil, a gente vê historicamente que há uma divisão hierárquica das epistemes, né? E que ela é suportada por um racismo estrutural. Ou seja, o fato da gente privilegiar certos conhecimentos em detrimento de outros, certas epistemologias em detrimento de outros, valorizar certos povos em detrimento de outros, isso é uma questão racista, né? A gente tem aí como base desse condicionamento social enfim, o racismo estrutural. E na dança, logo voltando para a dança, não é diferente. Então, como trazer esse olhar para a dança? Como que a dança acaba tendo essa postura, certo? O estudo da dança, as escolhas, concepções estéticas, as criações em dança, como que elas acabam caminhando para esse lado de uma abordagem racista em detrimento de outros caminhos. Então, outras abordagens surgem para questionar isso. Eu não sou a primeira e por isso mesmo a gente tem a possibilidade de citar, né, outros nomes.
outras abordagens surgem para questionar isso, porque é impossível não considerar as contribuições africanas, e digo mais, ameríndias, né, no processo cultural da sociedade brasileira. Então, Rufino mesmo diz que o corpo é o primeiro local do ataque do racismo e do colonialismo. Estão entendendo que o corpo é o primeiro local que recebe esse ataque? Ele também tem a possibilidade de ser o primeiro local a combater, de ser, né, um dos locais a combater esses ataques do racismo e do colonialismo. E uma dessas possibilidades é justamente através de manifestações culturais que envolvem a expressividade através da dança, né? E nesse sentido, eu trago aqui o exemplo das performances afro-brasileiras, certo? Assim como Rufino também traz no seu texto, que essas performances afro-brasileiras resgatam suas heranças ancestrais africanas e acabam assumindo um papel de denúncia, de resistência, de rebeldia contra essa colonialidade. Inaicira Santos diz: conhecer esta herança é uma forma de assumir as múltiplas influências da tradição, razões de existência e resistência que nos fortalecem enquanto identidade e ajudam a compreender melhor a cultura brasileira como um todo, valorizando as nossas diversidades. É entender as plurietimologias, as plurisepistemologias, né? Entender a pluralidade cultural que o Brasil possui, a sua diversidade, a sua preciosidade justamente dentro dessa diversidade, né? E fortalecendo a nossa identidade, fortalecendo assim também a nossa autoestima. Pois o conhecimento feito aqui, o conhecimento criado através dessa ancestralidade africana ou ameríndia, ela é reconhecer a potência desses saberes. Mas, infelizmente, os saberes afro-brasileiros, eles são marginalizados, né? Eles estão na periferia do conhecimento. E aí, nesse sentido, as manifestações populares brasileiras acabam sendo descaracterizadas, tratadas de forma pejorativa, principalmente por estarem distantes da educação formal, da erudição, por todo esse processo colonial. Porém, como foi dito, as corporeidades brasileiras, né, esse nome, eu gosto de usar esse nome, corporeidades brasileiras, porque eu sinto que ele é, por si só, plural. As corporeidades brasileiras reivindicam o reconhecimento de suas heranças afro-ameríndias, certo? E essa reivindicação dialoga com a diversidade, possuindo também um forte papel ético-estético. Valorizar as danças no Brasil é uma postura antirracista, pois invoca um posicionamento decolonial e plural, reconhecendo a ancestralidade e a força identitária que esses saberes possuem. Então, assim, uma das questões que eu trago aqui é como é possível tornar-se independente de padrões externos, assumindo a potência da autenticidade que os saberes não hegemônicos, os saberes periféricos conseguem nos dar, né? Nesse sentido aqui eu estou falando sobre os saberes afro-brasileiros e ameríndios. Os saberes populares brasileiros. Dessa forma, a busca é justamente por equalizar os saberes, né? Ou seja, identificar a hierarquização que existe entre esses saberes, onde um é considerado mais qualificado que outro, e como que eu consigo equalizá-los e reconhecer a potência do que não é hegemônico.
dessa forma assumindo, mais uma vez, uma postura racista e decolonial, né? Então, extrapolar uma versão, uma visão unilateral das coisas e instaurar um campo de ação plural, como diria Inaicira Santos, certo? Dessa forma, a gente abre a possibilidade, abre o protagonismo para que essas corporeidades, para que essas culturas e esses povos assumam um sujeito de estudo, né? O sujeito de ação do assunto. Porque sempre vivemos, né, uma construção alienada dos corpos negros, imposta pelo colonialismo, e onde esses corpos eles estão submetidos a destinos preconcebidos por brancos. Então, como enfrentar essa estrutura imposta que, como diz Grada Quilomba, a decepção, o trauma psíquico e a alienação, é como se elas estivessem no inconsciente coletivo das pessoas negras, né? Uma vez que as imagens da negritude às quais somos confrontadas não são nada realistas, tão pouco gratificantes. Então, esses corpos negros sempre estão submetidos a um destino cruel, ruim, negativo, né, inferior, e como transcender esse local, como encontrar outros caminhos de potencialização desses corpos e desses saberes. Nesse sentido, negar o racismo é negar a realidade. E trazendo novamente para a dança, a gente então entende que assumir essa postura onde eu reconheço o racismo na dança e eu busco ultrapassar ele, vencer ele, é a partir, né, de caminhos e de buscas de conhecimentos e de saberes que não estão num espaço hegemônico, né, que costumam estar sucateados e desvalorizados, mas que possuem uma potência enorme. É fazer um mergulho profundo a caminho da inclusão. Então, finalmente, uma das grandes propostas é como honrar a África como um berço civilizatório da sociedade brasileira, né? Legitimando as epistemologias que fundamentam a cultura no Brasil. E também reconhecer a sabedoria dos corpos em performance que despertam abordagens decoloniais na dança. Qual caminho eu escolho para, enquanto estudante, enquanto artista da dança, né? Por onde os meus olhos aceitam, por onde o meu corpo deseja caminhar, o que ele deseja expressar, por quê e de qual forma, né? O que me inspira e por quê. Então é questionar esses caminhos. A minha proposta é justamente, e comigo mesma, né, é questionar esses caminhos, essas escolhas, entender até que ponto não são conhecimentos que chegam até mim, ou eu procuro esses conhecimentos por uma imposição historicamente, estruturalmente colonial, né, e racista. Então, como que eu me desperto o meu senso crítico em relação às minhas investigações, em relação aos meus estudos, e passo a valorizar essas epistemologias, né? Então, eu acho que é isso. Tentei expressar o que eu sinto e o que me chegou em relação aos textos e o que me chega em relação à minha trajetória da vida. Agradeço e é isso. Até mais.